Olá pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um Regioscast. Hoje vamos estar falando dos números de maio, mas antes de qualquer coisa, né, vamos cumprimentar o diretor Sandro. Obrigada por estar aqui com a gente, Sandro. Olá, seja bem-vindo. Olá, Geise. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, hoje, antes de qualquer coisa, né, a gente vai deixar aquele breve introdução de sempre, né, para você não perder nenhuma publicação. Ativa o sininho aqui no YouTube, curta esse vídeo, deixe seu like, deixe comentários, sugestões, questionamentos também, interaja com a gente aqui no YouTube. Se inscreva, né, no nosso canal para você não perder nenhuma atualização e caso, né, tenha dúvidas, deixa aqui nos comentários que a gente está com um timaço aí para poder estar respondendo para vocês. Mas antes da gente estar falando de cenário, esse mês a gente vai dar uma pausazinha assim para poder falar uma coisa muito legal que está acontecendo, que vocês já devem ter visto nas redes sociais nossas, que é o nosso mês do participante. A gente começou uma campanha promocional, né, da área comercial, que começou no dia 19 de junho e vai até 19 de julho. É uma campanha, né, comercial visando a parte de adesão, aporte, portabilidade, alteração de valor, né, no caso do Brasília Prev. Você, para poder utilizar ali o renda monitorada também, você já está concorrendo. A gente vai sortear 5 caixas JBL Go e também no final, que é no dia 19, a gente vai sortear uma JBL Pare, que é aquela grandona com LED que pisca, que é uma maravilha, que dá pra fazer uma festança. Então a campanha, ela né, faça uma festa com a Regios para você poder estar, né, valorizando o mês do participante. A gente criou essa campanha exatamente para poder, porque foi exatamente no mês de junho, né, lá atrás, né, 38 anos, 1985. Exato, que foi quando a gente recebeu a primeira contribuição, então a gente fez essa campanha para poder valorizar o participante em si. E você que é participante, você pode estar, né, utilizando os nossos serviços. Então, já tem plano com a gente, você pode fazer um aporte, né, aumenta seu percentual, caso você não esteja contribuindo com o percentual mínimo. Alteração de valor, no caso do Brasília Prev, né, ou quiser presentear alguém com Brasília Prev também pode utilizar, né, é uma dica excelente essa. Utilize também o nosso renda monitorado. Só o fato de você estar simulando ali no renda monitorada já te dá chances para você poder estar ganhando. Então, quanto mais serviços você fizer, mais chances você tem de ganhar também. Só reforçando que o renda monitorado é super importante para você estar monitorando, né, como vai ser seu benefício lá na frente. Isso, né, Sandro? Exatamente. Então, utilize o serviço, né, use e abuse desse serviço, porque ele é fundamental para você poder estar, né, analisando, né, o que você precisa fazer de ajustar na sua contribuição para você ter uma aposentadoria tranquila, principalmente com a Regis. E não deixe de participar. Até porque, né, Geise, porque quando você começa a sua carreira, digamos profissional, você tem um determinado nível de remuneração. E normalmente as maiores remunerações das pessoas acontecem já para o final, meio para o final da carreira, né? Então é importante as pessoas irem ajustando, porque a tendência natural das pessoas é querer se aposentar pelo, digamos, o maior salário. Claro. Né? Só que para isso ela precisa ir ajustando exatamente durante toda a trajetória. E o renda monitorada permite exatamente isso que você falou, que ele fique monitorando exatamente esse comportamento e faça sinalizações do que ele precisa fazer, né, ou ela precisa fazer para poder ajustar seu nível de contribuição. Né? Exatamente, é um serviço inclusive gratuito que a gente tem, né, a Regios oferece isso ao participante, por isso que a gente colocou inclusive nessa campanha para reforçar isso. Então monitore, né, a sua contribuição, né, o nome já fala, uma renda monitorada, para você lá na frente receber o seu benefício da melhor forma possível e no valor também, né, que vai te ajudar, né, lá na frente também. Lá no site a gente tem um regulamento da campanha, quando você entra regis.org.br, tem a parte, já tem um banner grande lá falando do mês participante. Entra, dá uma olhadinha, vê os serviços, quais são as condições. A gente tem um time nosso de consultores de previdência aqui que está totalmente aberto para poder estar atendendo vocês, então fiquem à vontade, né? E utilizem o nosso serviço para vocês concorrerem. A gente já tem o primeiro sorteio que vai ser semana que vem, então, né, ainda tá dependendo da data de publicação aqui. Semana que vem você tá falando mês de julho, né? Isso, desculpa, porque a gente está gravando ainda em julho. Isso. Primeira semana de julho já tem o primeiro sorteio, mas se você não tiver feito nenhuma dessas ações, né, você ainda está concorrendo ao segundo sorteio, que é o que vai fazer o sorteio da maior lá, mais 2 JBL, mais a Pulpare, né, a grandona que é uma que tem LED, faz um som maravilhoso. As crianças adoram, né, se você não gosta, o filho gosta, vai ter alguém que gosta, então aproveita o serviço nosso. Bom,
Dada essa entrada aí do mês participante, né, vamos falar um pouquinho aí, Sandro, de cenário. Fala pra gente como é que foi os números de maio, que inclusive já está disponibilizado, né, no nosso site, no nosso Régios em Números, que também está no Brasília Prev, que está dentro do também Régios Prev, a gente já disponibiliza. Maringá, né? Exatamente. E também, né, a novidade é a parte da rentabilidade histórica, Sim. que vocês já podem estar acompanhando também. Então a gente está buscando trazer mais informações, ser mais transparente possível para você que é participante, poder estar acompanhando os nossos números aí que estão maravilhosos. É isso aí. Né? Sandro, conta pra gente como é que foi o cenário de maio, conta um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá então, participantes, né? O mês de maio é um mês bem interessante em termos de comportamento dos indicadores financeiros, né? Nós, de uma maneira geral, nós tivemos uma performance muito boa, excelente, né? Todos os planos bateram meta, ou sua meta de rentabilidade ou meta atuarial. Isso é muito positivo, né? Isso é uma notícia muito bacana, né? Que nós estávamos realmente, já vimos nessa trajetória desde março, né? Fevereiro, março, a gente já estava realmente acertando bastante em termos de alocação de recursos, macroalocação de recursos, e aí desde então a gente vem acertando aí a mão bem nos investimentos, e agora mais uma vez, né, o terceiro mês consecutivo, no caso que todos os planos batem os seus respectivos referenciais de rentabilidade. Isso é muito bom, né? Excelente. Inclusive quem está assistindo os outros Régios está acompanhando que esse cenário que a gente está trazendo, né, dos planos estarem batendo meta, isso foi previsto no Régios Cash de mês de maio, no Régios Cash de abril. O Sandro se comprometeu, maio de novo, e vai vir coisa boa pela frente também. É isso aí. Então o mês de maio, né, ele caracterizou por uma queda na taxa de inflação, né, medida pelo IPCA. Ela fechou o mês com 0,23, menor do que a inflação do mês anterior. O IPCA, com isso, o IPCA acumulado de 12 meses fechou em 3,94, ou seja, abaixo de 4% ao ano, que é muito bom, muito positivo. A taxa Selic, na época, lá em maio, também agora no mês de junho, o Copom manteve a taxa Selic em 13,75, mas agora com uma indicação de queda, de início do ciclo de queda da taxa Selic a partir da reunião de agosto, né? O Ibovespa no mês de maio teve uma elevação de 3,74%, o dólar subiu um pouquinho, 1,9%, né? As reservas internacionais do Brasil caíram um pouco, 0,64%, o resultado primário ainda está positivo, mas tende a fechar o ano negativo, e a dívida líquida do setor público fechou o mês de abril, ainda não tem o dado de maio, em 57,2% do PIB, né? Em termos de relatório de projeção para frente, né, que é sempre importante, né, afinal de contas, nós temos que olhar para trás, mas também olhando para frente, né? E aí as projeções do relatório Focus, que hoje é a principal referência do mercado, né, projetam um IPCA negativo para o mês de junho. Até pouco tempo atrás ainda se trabalhava com um IPCA positivo ainda no mês de junho, né? E agora negativo. Isso é tudo reflexo digamos assim, talvez o grande reflexo disso é a queda do dólar no início desse ano, a queda do preço dos combustíveis. Tudo isso acaba de alguma forma influenciando os níveis de inflação. E aí o que o mercado já está esperando é uma queda, uma deflação, na verdade, no mês de junho. Para o mês de julho, o mercado está projetando uma inflação de 0,30%, para agosto 0,22%, o que denota aí um certo equilíbrio, e aí com isso a taxa acumulada dos últimos 12 meses deve permanecer abaixo dos 4%. A questão é que o último trimestre ainda é um pouco, o mercado ainda está, assim, digamos assim, esperando uma elevação da taxa de inflação, tanto que a projeção é para que o ano feche com taxa de 5,06, segundo o último relatório Focus. Mas assim, essas projeções estão em queda, então assim, não duvido nada de que nas próximas reuniões a expectativa, até por conta de tudo que está acontecendo, né, a questão dos combustíveis deu uma melhorada, a questão da safra, né, do primeiro TRI foi muito positiva, né, tivemos uma super safra, né, no primeiro TRI, e tudo isso tende a gerar uma redução da pressão inflacionária, né, como o Banco Central gosta muito de utilizar, nos parece um processo de desinflação, digamos assim, meio que consolidada, tanto é que o Banco Central já está cogitando a possibilidade de queda na taxa de juros. Essa queda deve acontecer a partir do mês de agosto e deve fechar o ano em 12,25, segundo os cálculos de alguns analistas consultados pelo Banco Central. O dólar deve ficar mais ou menos no patamar que ele está, fechou no mês de maio, em torno de R$5, né?
talvez até um pouco para baixo, talvez, né? Vamos depender muito do fluxo de recursos. O déficit deve ser negativo, né? O ano deve ter um resultado primário negativo de 1% do PIB, e a dívida líquida, em função disso, a dívida líquida deve fechar em 60,47, mas nada muito exacerbado, né? Com relação aos títulos públicos federais, né, que é um indicador muito importante que nós acompanhamos sempre, né, percebe-se desde o mês de fevereiro, né, uma trajetória consistente de queda, né, isso continuou no mês de março, abril, maio e agora no mês de junho também, né, lembrando, né, que o resultado é de maio, mas já estamos no mês de junho gravando esse RegioCast aqui. E aí a taxa desses títulos públicos vem numa trajetória de queda e isso beneficia bastante os nossos planos, né? Principalmente os planos que têm muito papel marcado a mercado. Sim. Como nós temos muitas alocações em títulos públicos federais marcados a mercado, da mesma forma que esses planos sofreram no ano passado, agora eles estão se beneficiando da marcação. São uma maré boa, né? São exatamente. Ano passado que foi de sofrimento, coitado dos planos. Exatamente. CD5, né? O CD5, sobretudo, foi o que mais sofreu, né? Nos dois últimos anos. Sofreu muito impacto por conta da pandemia, por conta do processo eleitoral que ano passado gerou muita volatilidade no mercado, mas agora eles estão colhendo os frutos de boas estratégias que foram semeadas no ano passado e nós demos uma ajeitada no início deste ano e agora eles estão realmente dando resultados muito bons e espetaculares até. Espetaculares mesmo, sim, exatamente. É isso. Bom, em termos de cenário, em termos de cenário, né? Bom, exatamente. Sinal que o cenário nosso está caminhando bem, né? E isso está impactando positivamente muito bem nossos planos. Isso mostra o tanto que a Regios tem, né, essa maturidade em relação ao time de investimento também. Isso, exatamente, Geise. Nós temos que operar de acordo com o cenário, né? Não adianta nada você ficar pensando, imaginando, não, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Não, é o que nós chamamos no mercado, assim, a gente tem que dançar conforme a música, né? O mercado tá indo para esse lado, então vamos operar. Bom, se a questão é juro alto, que nós estamos num juro real muito alto no Brasil, né? Estamos com uma inflação em declínio, então temos que operar diante desse cenário. A bolsa ainda está incerta, então a gente tem que operar de acordo com esse cenário. E, graças a essas análises bem construídas pela área de investimentos, nós temos conseguido entregar bons resultados para os nossos participantes. Com certeza, isso mostra tanto que a gente está, vou usar um termo, tá? Não sei se é da área de investimento, mas surfando, né? Surfando uma boa onda. Uma boa onda, até né? No Campeonato do Brasil, né? Do Campeonato Mundial de Surf, né? Exato. Então, vamos lá, estão surfando essa onda. Vocês estão aproveitando esse cenário, surfando e se saindo muito bem. Isso exatamente. É muito bom. Bom, visto, né, que a gente falou um pouquinho do cenário de maio, a gente vai manter o mesmo formato do RegioCast e entrar detalhadamente por cada plano. Então, né, depois desse cenário maravilhoso, o Sandro já deu um spoiler de que todos os planos bateram meta, mas se você quiser saber um pouquinho mais detalhadamente, continua aqui com a gente. Participantes do nosso RegioSprev, né, que até então é o nosso pessoal de Maringá. Isso, né? Exatamente. O Sandro deu um spoiler aí no início do vídeo, falando que os resultados de todos os planos foram muito bons e de fato foram. Então, Sandro, né, a gente já sabe que foi bom. Agora conta pra gente como que foi bom. Inclusive o RegioSprev, né? O RegioSprev, que é o nosso caçula, né? Nosso caçulinha. Hoje é o nosso caçulinha, né? O RegioSprev, ele é um plano que hoje ele na verdade foi criado para atender todos os municípios, né, do país que queiram implantar o regime de previdência complementar para os seus servidores, né? E Maringá, né, foi a primeira cidade do país que acreditou, né, nesse nosso projeto, né, do plano RegioSprev, e nos contratou, né, para implantar o regime de previdência complementar dos seus servidores, né? É um plano que ainda muito pequeno, né? A primeira contribuição nós já recebemos no mês de fevereiro, né, deste ano, tem apenas 14 mil reais de patrimônio, mas com uma performance muito boa, né? Ele no mês de maio ele rendeu 1,16, o equivalente a 204% do seu referencial de IPCA mais 4, um resultado excepcional. Então, assim, mesmo numa visão em termos de investimento, né, ele está realmente muito bom. No ano ele já está com uma performance de 118% em relação ao seu referencial. E, por exemplo, algumas pessoas até nos perguntam, mas
E aí como é que está em relação à taxa Selic? Ele está também em relação à taxa Selic, aliás, a taxa CDI, né, que muita gente utiliza o CDI como referencial de investimentos. Ele rendeu quase mais de 108% do CDI no mês de maio, né? Então também uma performance muito boa. Então é um plano que está muito bem, né? E nós acreditamos que com a nossa ida a Maringá novamente, agora no início do mês de julho, né? Então nós acreditamos que vamos conquistar cada vez mais pessoas aí do município de Maringá, né? Estou lembrando que todas as autarquias de Maringá, a Câmara Municipal, que na verdade não é uma autarquia, é um órgão do Poder Legislativo de Maringá, né? Temos aí o pessoal da Prefeitura de Maringá, temos as autarquias, né? IAN, IPLAN, né? AMR, enfim, todas, e a própria Maringá Previdência, todos esses servidores podem, né, que sejam do quadro efetivo, podem aderir ao plano Regis-Prev. Então, que é para, inclusive, complementar a Previdência dele, né, Sandro? Maringá Previdência Excelente permanece, lembrança. Mas a gente está vindo exatamente para poder complementar a aposentadoria. Exatamente. Eu nunca substituí Maringá Previdência, Exato. Muito pelo contrário. Maringá Previdência, a gente sempre costuma falar, né, uma parceira nossa, né? Exato. Nós vamos complementar o benefício da Maringá Previdência. Muito provavelmente o benefício da Maringá Previdência será o maior benefício que a pessoa vai receber na aposentadoria. Mas aí tem um Regis-Prev que vai servir como um complemento para que a pessoa possa manter o seu padrão de vida na aposentadoria. E ele só vai conseguir com isso se aderir ao plano Regis-Prev, né? Que é um plano que está, além de ter sido contratado pela Prefeitura de Maringá, é um plano que já está entregando uma boa performance nos seus investimentos. Sim, porque isso é muito bom, né? E ainda mais assim, agora é legal falar, né? Você falou que a gente vai estar lá agora no mês de julho, na verdade, isso, exatamente. Porque vai ser muito legal para as pessoas tirarem dúvidas, né? Então a gente vai ter pessoas lá, inclusive a gente está mandando no e-mail marketing as informações, vai ter um número de WhatsApp lá, caso eu quero falar pessoalmente com a Regis, aproveitando que a gente vai estar, né? Vai estar aí em Maringá. Então, nós vamos estar 2 vezes, tá, Geise? Essa é uma novidade interessante, né? Vamos estar 2 vezes, no início de julho e depois do dia 20. Depois do dia 20, né? Porque vai ter uma turma, né, que vai tomar posse, né, da Prefeitura de Maringá. Isso, exatamente. Então vai ter uma cerimônia lá, então nós vamos estar presentes também nessa cerimônia para poder também divulgar o nosso plano, o Regis-Prev, na verdade o plano de vocês, o plano que é para os servidores de Maringá. Exatamente, inclusive esses dados, né, estão sendo divulgados via e-mail para vocês, nas nossas redes sociais também, então a gente convida, né, vocês a acompanharem a gente nas redes sociais, tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn aí também, onde a gente vai estar dando mais informações e inclusive um telefone exclusivo de contato do pessoal que vai estar lá em Maringá, para você poder agendar uma conversa presencialmente, né, para tirar algumas dúvidas, aproveitar que a gente vai estar aí também mais próximos de vocês. Isso mesmo. Bom, resultados bons, né, Sandro? Excelente, né? 204% no mês, né? Maravilha. Não é para qualquer um, né? Maravilha. Então a gente agradece a audiência de vocês, né, por ter acompanhado aqui os nossos números de maio. Sandro, obrigada também por ter falado pra gente, né? Resultados maravilhosos aí, não só do Regis-Prev, mas de todos os planos também. Isso. E a gente, né, pede para vocês acompanharem a gente nas redes sociais, como eu falei agorinha, mas também, né, no site também do Regis-Prev. Lá tem as informações do plano, tem a rentabilidade, tem o Regis de números, que é um extrato de como o plano, né, tá andando. Isso. Então você tem os números lá dentro mais detalhado. A gente trata aqui do Regis Cash só os comentários relevantes e lá dentro tem um extrato também. Você pode lembrando, né, Geise, que nós temos uma página feita só para o pessoal de Maringá, né, com todas as regras do plano Regis-Prev e tudo mais, né, bem interessante lá. Consultem a página, Regis-Prev, como é que é? maringá.regisprev.com.br. Isso, vai estar aqui no link na descrição do vídeo, vai estar o link para vocês poderem estar acessando e lá dentro tem as outras informações também. A gente tem 0800. Tem um 0800. A gente tem um balcão virtual, que é um contato que você pode marcar, você agenda online o atendimento, né? Coloca o seu e-mail, você escolhe o melhor horário e data. Você não é atendido por um robô, tá? Você é atendido por uma pessoa no balcão virtual. É uma pessoa que entra numa vídeo com você, no horário e data que você, né, atendimento personalizado, melhor. Isso. Né? Exatamente. O atendimento ele é realmente personalizado, então dentro do horário comercial, mas você escolhe data e horário, preenche seu e-mail, você recebe o link, entra naquele horário combinado, vai ter uma pessoa ali do outro lado, aqui da Regis, para te atender.
E, né, a gente tá também no WhatsApp, no site tem um botãozinho azulzinho piscando ali, um chat, que não é robô, tá? É uma pessoa de fato aqui da nossa equipe que vai estar atendendo você, então você consegue falar com a Regis de várias formas, a gente tá em todos os canais aí, para poder estar mais pertinho de vocês. Bom, e mês que vem, junho, vai ter outros, tem muitos spoilers aí de resultados bons também, continua acompanhando a gente, para você não perder nenhuma informação. Então ativa o sininho aqui do canal. É isso aí. Bom, até mês que vem. Obrigada, até mais. Tchau, Até tchau. logo, tchau, tchau.